Eu queria falar de um duelo específico que foi o Yamal contra o Nuno Mendes, né? O Nuno foi eleito melhor em campo, saiu com o troféuzinho lá da bolinha da UEFA e tal. E o Hakimi já tinha falado em exclusiva para Clara que para ele o Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ontem, nos duelos individuais, o Yamal até começa vencendo ali os confrontos, mas depois o Nuno leva a melhor. Estatisticamente, ele ganha mais os duelos, consegue desarmar mais o Yamal, consegue frear o principal jogador do Barcelona. O Hakimi tá certo? O Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo? É, e fazia muito tempo que a gente não via um lateral com tal capacidade, porque não é apenas ofensivamente, é defensivamente também, né? Ele faz as duas coisas muito bem. Ele participa do gol do Paris Saint-Germain exatamente correndo pelo corredor central, né? Cortando para o meio. A capacidade física que ele tem de recuperação e depois de avanço com a bola, sem o julgamento mental da ação ficar prejudicado pelo cansaço, é impressionante. E ontem ele foi muito bem com o Lamine Yamal. Foi um duelo bonito de ver, tá? Eu acho que se o Lamine Yamal tivesse 100% fisicamente, ainda teria ficado mais bonito no segundo tempo. No segundo tempo foi só Nuno Mendes, né? Foi só Uhum. Paris Saint-Germain. Mas no final das contas, eu acho que não é só uma questão de força física e de leitura, mas também é uma questão de persistência, cara. O Nuno Mendes não desiste de nenhum lance. No lance que ele é driblado pelo Yamal duas vezes no início do jogo, que é aquela magia que o Yamal resolve fazer ali com 1 minuto de partida, você pode ver que ele toma o primeiro drible, depois ele volta e depois ele está de novo na recomposição defensiva. Ele não para 1 minuto, né? Então acho que isso mostra um pouquinho do que e eu acho que desde o Afonso Davies, naquela temporada que o Bayern de Munique é campeão em 2020, a gente não vê um lateral tão dominante assim no futebol europeu na parte esquerda. Só que tem um ponto, né? Diferente do Davis, ele conseguiu aprimorar muito a parte defensiva, que era Exato. algo de extrema crítica para o Nuno Mendes e que é de extrema crítica para o Davis, mas o Davis não conseguiu se aprimorar tanto assim na marcação quanto o Nuno. E ontem ficou muito evidente a diferença física entre Nuno e Yamal. Claro que o Yamal tá voltando de lesão, mas também a força, né? O Nuno é um jogador forte. Talvez as pessoas não tenham tanta percepção assim. Acho que de perto dá para entender melhor, né, Quesada? Ah, gostoso, cheiroso. Eu gosto. Não, não, não é forte. Assim, a estrutura do Os Lamine Yamal, pensamentos intrusivos, né? invadiram. A estrutura do Yamal, já fiz nas entrevistas ali, que a gente fica muito pertinho dos jogadores, né? A gente consegue ver isso. Os cambitos do Yamal e realmente o Nuno Mendes tem uma estrutura tanto posterior como inferior, bem superior ao jogador do Barcelona. E assim, eu acho que a evolução do Nuno com o Luiz Henrique é bizarra, assim, o que ele conseguiu. Eu acho que para mim a diferença entre o Nuno e aquele Alfonso Davies é realmente a parte defensiva. Eu acho que o Nuno é mais completo. Ele defende bem, ele marca bem, e ele Uhum. ataca bem, ele faz tudo. Eu tenho a sensação que esse PSG é a inveja dos clubes que querem ter dois bons laterais, assim, são muito. O PSG me passa a sensação de ser aquela seleção brasileira do Cafu e Roberto Carlos, sabe? Que tem dois laterais que conseguem fazer absolutamente tudo dentro da ideia do técnico, e quando o time tá funcionando, eles brilham, né? Assim, ontem foi o jogo do Hakimi e do Nuno Mendes. Uhum. O PSG mostrando a credencial de que tem os dois melhores laterais do mundo hoje, assim. Porque na questão do lateral, ela não é que nem a do atacante, que a gente vai somando número, né? Gol e assistência. Então eles têm que fazer praticamente todos os jogos, muito bons jogos, pra gente falar que eles são bons, né? Tem que ficar ganhando os duelos de todos os jogadores de Constância, ataque. né? Exato, é a constância. E, cara, hoje são os dois, assim, eles são os mais constantes, porque eles conseguem enfrentar qualquer um. E além de defensivamente eles entregarem, ofensivamente é dos punhais, né? Assim, Uhum. eles dão muito ao PSG. Então, eu tenho a sensação hoje que realmente as laterais do PSG são a inveja do futebol europeu, assim. Todos os clubes gostariam de ter um Nuno Hakimi nos seus times. Não, e outro ponto, né? A inteligência que eles têm de perceber quando eles têm que se soltar mais no ataque e quando eles têm que segurar um pouco mais. Isso faz
total diferença, não só na execução, mas no pensamento ali, na leitura de jogo que eles têm. O É, Hakimi mais ofensivo, né? Acho que o Uhum. Hakimi, defensivamente, o Rashford passou dele algumas vezes ali, mas o Nuno Mendes é mais completo. O Nuno Mendes hoje é o melhor lateral do mundo. Sim, concordo. Sem sombra, né? e esse lance de constância faz muita diferença e do cara ser completo, né? Bom ofensivamente, bom defensivamente. É muito raro, cara. Quanto tempo a gente não vê um lateral assim? O Quesada lembrou aí, acho que desde o Davis a gente não vê um cara que consegue fazer uma temporada tão boa, consegue ter jogos tão bons, vencer os duelos e ser bom dos dois lados, né? Há pouco tempo o Theo Hernandes poderia ser esse cara, mas defensivamente pecava muito também. Ah, Passou a não ter mais tão e você vê constância que a gente ontem, falou, né? olha como o Luiz Henrique tem o time na mão, né? Porque assim, eu acho que o Nuno Mendes poderia ter tomado amarelo naquela segunda jogada Também do acho. Yamal e deveria ter sido expulso. Mas aí o Luiz Henrique Uhum. fala assim: eu não posso tirar o Nuno Mendes, que tá fazendo uma partida absurda. Eu vou jogar o Nuno Mendes de ala ou ponta e eu vou colocar para marcar o Lamine Yamal o Lucas Hernandes. Então, ele consegue fazer uma modificação que poucos esperavam, né? Porque a mais esperada seria tirar o Nuno para colocar o Lucas, e ele faz diferente. Assim, é um time redondinho, cara. É muito difícil colocar esse Paris Saint-Germain numa zona de desconforto. Por isso que o título do Chelsea no Super Mundial ele é tão surpreendente, né? Uhum. Do jeito que foi, porque é muito complicado. É uma outra vez na temporada que esse Paris Saint-Germain vai descer do salto. Galera no chat, lembrando outros nomes aqui também de laterais que tiveram bons momentos nesse período. O Five Star lembra do Carvajal, obviamente, estava muito bem antes da lesão e tal. Temporada O, 24, o Carvajal é muito bom. Exato. O Rodrigo Thomas lembra do Arnold também, mas principalmente mais ofensivamente, né? O Arnold que passou até a jogar mais centralizado e tal, não necessariamente como um lateral. Felipe Silva fala Hakimi, Theo Hernandes, Carvajal, Carreiras, são todos da base do Real Madrid. Lembrando que o Real Madrid é que desenvolveu laterais aí nas Nuno suas Mendes, que é da base do carteiras. Sporting, hein? Atenção, hein? É.